Há um tipo de poder que brilha sob os holofotes, que se alimenta de aplausos, manchetes e da adoração histérica das massas. É o poder da celebridade, volátil como fumaça e frágil como cristal. E existe outro tipo de poder, um que vive nas sombras, que despreza o barulho e que opera com a certeza geológica das placas tectônicas. Em fevereiro de 1947, esses dois mundos colidiram no calor sufocante do Hotel Nacional, em Havana. De um lado, Frank Sinatra, a voz, o garoto de ouro de Hoboken que acreditava ser intocável porque o mundo inteiro sabia seu nome. Do outro, Charles Lucky Luciano, o imperador exilado do crime organizado, um homem cujo nome era sussurrado com medo e reverência por quem realmente mandava no mundo. Sinatra viajou para Cuba esperando um tapete vermelho, abraços fraternos e um favor rápido de seu velho padrinho. O que ele encontrou foi uma sala de espera vazia, um relógio que parecia andar para trás e uma lição de hierarquia tão brutal que mudaria a postura do cantor para sempre. Ele foi até lá para pedir, mas acabou aprendendo que, no zoológico da máfia, o pavão mais bonito ainda é apenas uma refeição para o leão, se o leão assim desejar. Lucky Luciano não precisou levantar a voz, nem sacar uma arma. Ele apenas usou o tempo. 5 horas de silêncio que pesaram mais do que uma sentença de prisão. Esta é a história de como a maior estrela do planeta foi reduzida a um garoto assustado. Lembrado de que seu talento era um dom, mas sua carreira era um empréstimo, e o dono do banco estava cobrando o respeito devido. Para entender a gravidade daquele dia, é preciso entender o cenário. Havana, em 1947, não era apenas uma cidade. Era o playground privado da Cosa Nostra. Enquanto a América do pós-guerra tentava voltar à normalidade, Cuba era uma festa sem fim, regada a rum, jogo e dinheiro sujo. Lucky Luciano, deportado dos Estados Unidos 1 ano antes, havia transformado a ilha em seu novo quartel-general. Ele estava tecnicamente exilado, mas, na prática, estava mais perto de Nova York do que nunca. A Conferência de Havana foi uma reunião de cúpula histórica, onde os chefões de todas as famílias americanas desceram para beijar o anel de Luciano e reorganizar os negócios globais de heroína e cassinos. E no meio de assassinos como Vito Genovese e Albert Anastasia, estava Frank Sinatra. Sinatra não era um gangster, mas gostava de brincar de ser um. Ele adorava a estética, a proteção e a sensação de perigo que vinha ao andar com os rapazes. Ele viajou para Havana oficialmente para cantar em uma festa de gala para os chefões, mas extraoficialmente, os rumores dizem que ele carregava uma mala com $2 milhões em dinheiro vivo, um presente tributário dos capos americanos para Luciano. Mas Frank tinha um motivo egoísta. Ele estava tendo problemas com a imprensa, com contratos abusivos e com a percepção pública. Ele queria a bênção de Lucky. Ele queria que o capo de tutti capi interviesse em seu favor, que usasse sua influência para limpar o caminho, como a máfia havia feito no início de sua carreira com a banda de Tommy Dorsey. Sinatra chegou ao Hotel Nacional vestindo um terno de linho branco impecável, óculos escuros e aquela arrogância característica de quem nunca ouviu um não que não pudesse ser revertido com um sorriso. Ele caminhou pelo saguão como se fosse o dono do lugar, acenando para fãs imaginários, seguido por uma pequena comitiva de bajuladores. Ele se dirigiu à suíte presidencial, onde Luciano estava hospedado. "Diga ao Charlie que o Frank está aqui", disse ele a um dos guardas na porta, usando o apelido íntimo de Luciano, algo que poucos tinham permissão para fazer. O guarda, um napolitano com rosto de pedra, nem piscou. "Sente-se, Sr. Sinatra. O Sr. Luciano está ocupado." Frank sentou-se. Ele esperava esperar 10, talvez 15 minutos. Afinal, ele era Frank Sinatra. Ele trouxe o dinheiro. Ele era a atração principal da noite. Mas os minutos se transformaram em meia hora. O ar-condicionado do hotel lutava contra a umidade tropical, mas não vencia. O linho branco de Frank começou a pinicar. Ele acendeu um cigarro, depois outro. 1 hora se passou. Ele se levantou, caminhou até o guarda.
Escute, eu tenho um ensaio. Ele sabe que estou aqui? O guarda apenas apontou para a cadeira. Sente-se. 2 horas. A arrogância de Sinatra começou a dar lugar à irritação. Quem Luciano pensava que era? Frank era capa de revistas, era a voz da América. Ele começou a suar. E não era apenas pelo calor. No submundo, fazer alguém esperar é uma linguagem. É uma demonstração de poder. É dizer, meu tempo vale mais que a sua vida. 3 horas. A irritação virou ansiedade. Sinatra começou a repassar suas ações. Ele tinha dito algo errado? Ele tinha ofendido alguém? A máfia não o deixaria esperando tanto tempo, a menos que houvesse um problema. E problemas com Luciano geralmente terminavam em covas rasas. 4 horas. A fome, a sede e o medo começaram a corroer a fachada do astro. O terno estava amassado. O cabelo, antes perfeito, estava grudado na testa. Ele não era mais o chairman of the board. Ele era apenas um garoto de Nova Jersey esperando na sala do diretor. Ele olhava para a porta de carvalho maciço da suíte como se fosse a porta do inferno. O que estava acontecendo lá dentro? Risadas? Decisões de morte? Ou apenas silêncio? 5 horas. O sol já estava se pondo sobre o malecão quando a porta finalmente se abriu. Não foi Lucky quem saiu. Foi um associado que fez um gesto seco com a cabeça. Sinatra levantou-se, as pernas dormentes, a boca seca. Ele entrou na suíte. O quarto estava fresco, escurecido por cortinas pesadas. Cheirava a café expresso e charutos caros. Lucky Luciano estava sentado em uma poltrona de couro, vestindo um roupão de seda, lendo um jornal italiano. Ele não se levantou. Ele não sorriu. Ele nem mesmo olhou para cima imediatamente. Ele deixou Frank parado no meio do quarto por mais um longo minuto, o silêncio sendo a única música ambiente. Charlie, que bom te ver. Frank começou, a voz falhando um pouco, tentando recuperar a bravata. Luciano baixou o jornal lentamente. Seus olhos, aqueles olhos frios que já tinham visto massacres e traições, fixaram-se em Sinatra. Senhor Luciano, corrigiu ele, com uma voz suave, quase um sussurro. Para você, é Senhor Luciano. Charlie é para os meus amigos. E amigos não chegam na minha cidade agindo como se fossem donos do cassino quando são apenas a atração do show. O impacto foi visceral. Sinatra encolheu. Desculpe, Senhor Luciano, é que a viagem, a espera, interrompeu Lucky. Foi para você lembrar de algo que a fama fez você esquecer, Frank. Você canta porque nós permitimos. Você está nas rádios porque nós colocamos suas músicas nas jukeboxes. Você tem contratos de filmes porque nós convencemos os estúdios. Você é um talento, sim. Mas um talento sem proteção é apenas um garçom que sabe assobiar. Luciano levantou-se e caminhou até o bar, servindo-se de um copo de água, ignorando a sede de Sinatra. Você veio aqui pedir um favor. Você quer que eu aperte alguns parafusos em Hollywood e que eu lide com a imprensa. Você quer que eu use o poder que eu levei 30 anos e muito sangue para construir, apenas para facilitar a sua vida de playboy. Lucky virou-se, o copo na mão. Você acha que somos iguais, Frank? Você acha que porque bebe uísque com os meus capos e usa ternos caros, você faz parte desta família? Sinatra tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. Ele nunca tinha se sentido tão pequeno. Ele estava diante do homem que organizou o crime na América, e ele estava agindo como uma criança mimada. Escute bem, continuou Luciano, aproximando-se até ficar a centímetros do rosto do cantor. Eu gosto da sua voz. Ela acalma os meus nervos, mas nunca confunda a sua voz com a minha autoridade. Você esperou 5 horas lá fora não porque eu estava ocupado. Eu estava lendo o jornal. Eu fiz você esperar para que você entendesse o seu lugar na cadeia alimentar. Você é o canário. Nós somos a mina. Se a mina desabar, o canário morre. Se o canário parar de cantar, nós apenas compramos outro pássaro. Sinatra estava tremendo visivelmente agora. A lição de humildade estava sendo gravada em sua alma com ferro em brasa. Eu entendo, Sr. Luciano. Eu juro. Eu só queria...
O que você quer não importa, cortou Lucky. O que importa é o que nós precisamos. Você vai cantar hoje à noite, e vai cantar como se a sua vida dependesse disso, porque em certo sentido, depende. Você vai sorrir para os meus convidados, vai apertar as mãos, e vai agradecer a cada um deles por tudo o que tem, e sobre o seu favor. Lucky fez uma pausa, deixando a tensão preencher o quarto. Eu vou resolver. Não por você, mas porque é ruim para os negócios ter um dos nossos investimentos parecendo fraco nos jornais. Mas esta é a última vez, Frank. Da próxima vez que você vier a Havana ou a qualquer lugar onde eu esteja, você entra com a cabeça baixa e espera ser chamado. Entendido? Sim, senhor Luciano. Obrigado. Muito obrigado. Agora saia. Vá se limpar. Você está cheirando a medo e suor barato. Sinatra saiu da suíte quase correndo. Ele foi para o seu quarto, tomou um banho gelado e tentou parar de tremer. Naquela noite, no salão de baile do Hotel Nacional, diante da plateia mais perigosa do mundo, homens que matavam por esporte e controlavam impérios de vício, Frank Sinatra deu a performance de sua vida. Ele cantou com uma paixão e uma precisão técnica que beiravam o desespero. Cada nota era perfeita. Cada fraseado era um pedido de desculpas. Lucky Luciano assistiu da mesa principal, impassível, fumando seu cigarro, aplaudindo educadamente ao final de cada música. Para o mundo exterior, Frank Sinatra continuou sendo o ícone inabalável, o homem que fazia as regras. Mas aqueles que estavam em Havana sabiam a verdade. Eles viram a mudança nos olhos dele. Sinatra aprendeu que a celebridade é um escudo de papelão contra a artilharia pesada do poder real. Ele aprendeu que, no mundo dos homens que operam nas sombras, o brilho dos holofotes não te dá imunidade. Ele apenas te torna um alvo mais fácil de ver. A relação entre Sinatra e a máfia continuaria por décadas, complexa e simbiótica. Mas a dinâmica havia sido definida naquelas 5 horas de espera. Sinatra nunca mais chamou Luciano de Charlie, sem permissão. Ele nunca mais presumiu que sua fama lhe dava passe livre nos corredores do crime. Ele se tornou de fato o Chairman of the Board, um mestre em gerenciar sua imagem e seus negócios, adotando uma postura mais dura, mais fria, muitas vezes imitando o próprio homem que o humilhou. Anos depois, quando Lucky Luciano morreu de um ataque cardíaco no aeroporto de Nápoles, dizem que Sinatra brindou em silêncio. Não por alegria, mas por respeito misturado com alívio. O homem que segurava a coleira tinha partido, mas a marca da coleira permanecia no pescoço do cantor. A história da visita de Sinatra a Havana é um lembrete fascinante de que, em qualquer hierarquia, existe sempre alguém acima. Frank Sinatra podia ter o mundo aos seus pés, mas Lucky Luciano tinha o mundo em seu bolso. E a diferença entre os dois ficou clara naquela tarde abafada. Sinatra precisava do barulho para saber que existia. Luciano precisava do silêncio para saber que mandava. A lição de respeito que Lucky deu não foi sobre boas maneiras, foi sobre sobrevivência. Ele ensinou a Sinatra que a arrogância é um luxo que só os verdadeiramente poderosos podem pagar, e mesmo eles sabem que a conta um dia chega. Para Sinatra, a conta foi paga em 5 horas de suor e humilhação, um preço barato para aprender quem realmente segura a batuta na orquestra da vida. Então, da próxima vez que você ouvir a voz aveludada de Frank Sinatra cantando My Way, lembre-se de Havana. Lembre-se de que por trás daquela confiança inabalável havia a memória de um quarto escuro e de um gangster de roupão que lhe ensinou que, às vezes, fazer do seu jeito só é possível quando o homem sentado na poltrona permite. Frank cantou para o mundo, mas naquela noite e pelo resto de sua vida, ele sabia que estava cantando para Lucky. Gostou de conhecer o dia em que o maior ego do show business foi dobrado pelo maior estrategista do crime? Essa história revela que a Era de Ouro não era feita apenas de tiros, mas de guerra psicológica intensa. Se você quer continuar explorando essas conexões perigosas entre Hollywood e a máfia, e entender como Luciano controlava tudo sem levantar um dedo, inscreva-se no canal agora. No próximo vídeo, vamos analisar como a inteligência de Lucky Luciano salvou a Marinha dos Ewaja durante a Segunda Guerra, transformando o crime em patriotismo.
Deixe seu like e comente. Você teria aguentado as 5 horas de espera ou teria ido embora e arriscado a sua carreira? Quero saber sua opinião sobre a paciência do Sinatra. Até a próxima história oculta.